Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h31. Hoje é quarta-feira, dia 20 de outubro. É tempo de esperançar. Vamos aí, vamos esperar as pessoas chegando nos primeiros momentos da live, né, até cada um chegar aí, para que a gente possa fazer a nossa reflexão, né? Hoje eu estou aqui na sala do trabalho, né, aqui no quinto andar, onde eu costumo ficar mais tempo. Né, vocês estão vendo ali a minha janela aberta, ali minha... Dizem que essa janela não abre, tá, pessoal? Dizem. Né, mas eu dei um jeitinho de abrir a minha, porque daí ventila o ambiente e diminui o risco de infecção por Covid. Né? Depois a gente, quando acabar a epidemia, eu dou uma fechadinha na janela. Né? Também não dá para deixá-la toda aberta, porque sabe como é que é, né? Tem igual alguém, oi Carla, paz e bem, como é que você está? Nós estamos aí, paz e bem. Nós estamos aí chegando, estamos esperando o povo chegar. Hoje é interessante, sabe, porque é uma continuação de ontem, né? Mas do mesmo jeito que ontem tinha uma mensagem ali um pouquinho esquecida, hoje também tem uma mensagem um pouco esquecida. Na paz. E você? Eu estou bem, Carla, graças a Deus, está tudo tranquilo. Oi, Denise, paz e bem. Graças a Deus, tudo tranquilo, tudo na paz, todo mundo em casa bem, todo mundo, ninguém atingido por nada, então a gente está tranquilo. Né? Muita coisa para fazer assim, muita atividade, mas aí é outra história. Né? Aí outros 500. Que trabalhar é bom, ter trabalho para fazer é bom. Né? Ficar também sem nada para fazer, eu pelo menos tenho muita dificuldade. Né? Então preciso ter um trabalhinho, assim, umas coisinhas para fazer, senão me sinto muito inútil. Né? Daqui a pouco a gente vai começar, daqui a uns minutinhos. E aí, Denise, tudo tranquilo em casa, Denise? Aqui tá tudo bem. Né? O pessoal às vezes fala que não dá para falar com a máscara. Dá para falar com a máscara, dá para falar bem. É claro que algumas pessoas talvez tenham dificuldade de ser entendidas, né? Principalmente a pessoa que tem um sotaque muito forte, talvez fique difícil, mas é a exceção, né? Não é a regra, né? Entendeu? O mais gozado que eu já vi algumas pessoas é que tiram a máscara para precisar ler. Eu preciso ler, que estou com dificuldade de ler, eu vou tirar a máscara. Não consigo entender muito bem essa lógica, mas acontece. Entendeu? Eu já vi mais de um, né? Ainda não consegui entender qual é a lógica da coisa, né? Daqui a pouco a gente começa, né? E aí a gente vai ler o Evangelho, fazer a nossa reflexão. Quem quiser pode dar opinião, não tem problema nenhum, né? Opa, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai certo, se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse sua casa. Vós também ficais preparados,
porque o Filho do Homem vai chegar na hora que menos esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas essa parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar na frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá no meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Denise comentou aqui, né, paz e bem, o Cassal vai começar a fisioterapia. Boa notícia, muito boa notícia saber que o Cassal está melhorando, já está começando a fisioterapia, né? A situação clínica dele não era de uma situação assim muito perigosa, mas era um caso que precisava, que necessitava de algum cuidado. Ele superou isso e agora ele está começando a melhorar, né? Djalma, Doraci acabaram de entrar, paz e bem. Esse evangelho, evangelho do servo fiel, né? É um evangelho muito interessante, né? Oi, Maria Alice, paz e bem. Porque ele tem uma coisa que as pessoas não notam, né? O que caracteriza esse servo fiel? Boa tarde, Maria Alice. O que caracteriza esse servo fiel? O que mostra que esse servo é fiel? Né? É muito, para mim, me chama muita atenção, porque hoje em dia é assim: eu sou fiel da igreja tal, eu sou fiel da igreja qual, eu sigo a religião não sei o quê, né? Entre os católicos tem a história: eu sou católico praticante, né? Eu fico pensando e fico olhando, e o que eu vejo aqui é uma outra ideia de fidelidade. Porque o que a gente está vendo aqui como servo fiel não é o aspecto ritual. Não sei se vocês notaram. O servo fiel é o servo que cumpre a vontade do Senhor, né? É muito interessante porque ele relaciona a fidelidade a cumprir a vontade. Oi, Isabel, minha filha, paz e bem. Entendam o que eu estou dizendo. Muitas vezes a gente ouve exatamente isso: eu sou um fiel exemplar, eu rezo o terço, eu faço oração de manhã, de tarde, de noite, eu vou à missa todo domingo, ou eu vou ao culto todo sábado, todo domingo. Mas o que Jesus está falando é que ser fiel é
seguir a vontade do Senhor. Ele, inclusive, dá um exemplo muito claro, né? Um servo lhe foi confiado administrar um conjunto de bens. E esse conjunto de bens inclui uma série de pessoas. Observa que é interessante porque ele fala claramente que o servo será punido quando ele deixa de cuidar das pessoas, quando ele deixa de proteger as pessoas, alimentá-las, né? Quando isso acontece, o servo é punido, né? E ele deixa mais claro aqui ainda, né? Quando ele fala assim, que o empregado, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade. Então, a gente tem que começar a entender que ser fiel não é necessariamente fazer um grupo de ritos, né? Essa coisa que é muito comum na religião católica: você é católico? Eu sou católico, mas não sou praticante, né? A fidelidade como católico não é ir à missa. A fidelidade como católico é agir como Jesus nos pediu para agir. Agir conforme a vontade dele. Do mesmo jeito que, se eu estou diante, se algum irmão protestante estiver me ouvindo, ser fiel a Jesus não é ir ao culto, é agir conforme a vontade dele, né? É muito interessante, se vocês prestarem atenção lá no jovem rico, né, quando aquele jovem rico vai perguntar a Jesus: o que eu faço para ganhar a vida eterna? Ele vira: você conhece os mandamentos. Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não fará falso testemunho e não prejudicarás a ninguém. Vocês observaram que ele não fez nenhuma regra quanto a um segmento religioso, e sim a um segmento de cuidar das pessoas, de se relacionar com as pessoas? Esse é o mesmo Jesus que citou o livro do Levítico. O maior e mais importante de todos os mandamentos é amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é tão importante como o primeiro: amar a teu próximo como a ti mesmo. A vontade de Deus é que nós amemos aos próximos e cuidemos deles. Que seja homem ou mulher, criança, velho, branco, preto, amarelo, indígena, pobre, rico, remediado, casado, solteiro, divorciado, desquitado, viúvo, né? Que nós sempre amemos as pessoas, que sempre cuidemos delas. O servo bom e fiel não é um que cumpre uma série de leis, como acreditavam os fariseus, mas é aquele que se preocupa com cada um e cada uma que se encontra pelo caminho, né? Me chama muita atenção porque as pessoas, elas parecem que querem trocar, né, esse cargo, essa preocupação por um grupo de ritos. Mas abrir mão de cuidar daqueles que Deus nos confiou é não ser fiel. É claro que a gente entende que algumas pessoas vão cuidar de uma quantidade maior, outras vão cuidar de uma quantidade menor. Algumas vão poder explicar algumas coisas melhor, fazer algumas coisas melhores, outras não. Mas, novamente, a gente não está trabalhando não é uma competição. Pelo contrário, acho que é muito interessante quando você fala assim: a quem muito foi dado, muito será pedido.
Ou seja, aquele que tem muitos dons, que tem muitas capacidades, que tem muitas facilidades para cuidar dos outros, Deus quer que ele cuide muito. Mas aquela pessoa que tem uma dificuldade, seja porque as forças já estão se esgotando, seja porque não tem dinheiro, seja porque não tem uma educação mais cuidadosa, coitada, algumas pessoas não puderam estudar muito, né? Outras têm que manter sua família, têm que manter até alguns amigos, alguns parentes, e com isso passam alguma dificuldade, né? Essas pessoas não serão cobradas como aqueles que têm dons sobrando, né? Então, você tem que entender que não é uma questão de competir. Ah, eu não faço tanto quanto fulano. Não, mas a relação do servo fiel é dele com Deus. Não é de um servo com o outro. A relação de um servo com o outro é a relação de cuidado. Um servo fiel cuida das pessoas que estão à volta deles. Mas um servo fiel não tem que cuidar de mais pessoas do que um outro servo fiel. Um servo fiel não tem que cuidar de cuidar melhor de um mesmo número de pessoas que outro. O servo fiel tem que cuidar das pessoas de acordo com a sua capacidade, de acordo com os dons que ele tem à disposição. Oi, Mara, paz e bem. Não é uma coisa assim do tipo, quem pode mais chora menos. Não. Né? Jesus, ele não trabalha como um contador, ele trabalha como alguém que ama. Né? E alguém que ama sabe dos limites de cada um. E trabalha e aceita esses limites. Então, como é que funcionam as coisas para Jesus? Olha, fulano consegue fazer isso? Então é isso. Ah, cicrano consegue fazer mais? Consegue fazer mais. Então quero que ele faça mais. Né? E uma coisa que a gente tem que entender é que a lógica é inversa. Jesus exige mais de quem ele confiou mais. Né? Ou seja, você não vai ser julgado pelo tanto que você conseguiu fazer. Não. Jesus lhe deu um conjunto de dons para você usar. Você usou bem? Usou. Então tá bom. Ah, mas eu não fiz tantas coisas, eu não gerei tantos frutos quanto o Bernardo. Deixa de besteira. Lembra da parábola do semeador? Né? A semente cairá na terra boa e dará 100, 70 ou 30 por um. Ou seja, a semente dá fruto. A questão não é quanto fruto ela dá fruto. O importante não é quanto você cuidou das pessoas, é que você cuidou conforme os dons que você tinha. O seu compromisso é com o cuidado, é com o acolhimento, é com a inclusão, é com o amor, é com a misericórdia, é com a solidariedade. É claro que as pessoas que são muito ricas podem ser muito mais solidárias. Mas não interessa, interessa que você seja solidário. E no dia que você se encontrar com Jesus, Jesus não vai virar e falar assim: ah, o Bill Gates foi mais solidário que você. Não. Não, porque ele sabe que o sujeito milionário tem muito mais chance. O sujeito que tem lá, passa 2 horas por dia, todo dia, estudando Bíblia, para poder fazer a interpretação boa da Bíblia. Ele será cobrado muito mais por Jesus das interpretações que ele fez
do que eu. E muito mais ainda do que uma pessoa que não tem tempo para estudar. Porque a lógica é a seguinte: eu dou a mais, eu cobro a mais. Se Deus nos deu mais dons, nós seremos cobrados pelo excesso de dons que nós recebemos em relação aos outros. Então, a lógica não é quem faz mais vai ter uma casa melhor no paraíso. Se você faz muito, você vai ter uma mansão no paraíso. Não. Não é por aí. A primeira coisa é o seguinte: você deu atenção aos outros, você acolheu, você protegeu, você cuidou, você amou, você foi solidário dentro da sua possibilidade de acolher, de cuidar, de proteger, de amar, de ser solidário. Essa é a lógica. O que não pode é a gente abrir mão do papel de cuidar dos outros. O que não pode é a gente abrir mão do papel de acolher e proteger as pessoas. E lembrando que as pessoas que precisam de mais proteção é que nós temos que proteger mais. As pessoas que precisam de mais acolhimento é que nós temos que acolher mais. Aqueles que mais precisam, mais vão receber. Por quê? Porque ao muito que nos foi dado, cada vez mais nos será cobrado. Então, a lógica não é a lógica de quem pode mais chora menos. A lógica é: cuide de cada um conforme a sua possibilidade. Ame cada um conforme a sua possibilidade. Acolha cada um conforme a sua possibilidade. Isso é ser um servo bom e fiel. Amém? Bom, pessoal, essa é a minha reflexão de hoje, né? Hoje eu falei um pouquinho mais, mas a gente já tem aí umas... já estão atrás de mim, né? Então, estou eu aqui, né? Daqui a pouco eu vou ter que encerrar para poder resolver mais um probleminha aqui, tá? Amanhã, Djalma, Doraci estão mandando amém com mãozinha de oração. Eu tenho que ver, pessoal, parece que amanhã eu tenho um compromisso de tarde, né? Eu ainda vou confirmar. Se eu tiver, eu não vou poder fazer a live, né, pessoal? Porque é o meu horário de trabalho, vocês sabem disso, né? Maria Alice também está mandando amém com mãozinha de oração, que bom. Então, assim, amanhã eu prometo que cedo eu mando a notícia, tá? Denise está mandando amém também, que bom. Enquanto isso, nós vamos tocando a vida, tá? Quem puder, dar um pulinho no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com, para ver lá as reflexões dele. Por enquanto, eu vou deixando vocês. A gente se encontra o mais rápido possível, sempre às 15h30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Francisco e Clara de Assis, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Precisou sair, tem que sair. Usa máscara, ó. Máscara. Pintou a chance, teve oportunidade. Toma a vacina, primeira dose, segunda dose, dose de reforço, a vacina que for. Vacina boa é aquela que puseram no seu braço, tá? Hoje e sempre, glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau. Até a próxima.